meu rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso. Bom dia pra você. Bom dia, menina, menino. Você de 0 a 120, bom dia. Se você tem mais de 120, muito bom dia. Tá com sono? Tá com frio? Aqui em Boston, menos 6 graus. Você tá com frio aí? Você tá com calor? O importante é que hoje a gente vai ter uma palavra de Jesus para aquecer o nosso coração. Você acredita que ele venceu a morte? Ele é maravilhoso. Ouça. Ele venceu. Aquele túmulo não segurou Jesus. E a gente está aqui. Ressuscitou. Invencível. Inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de Tudo pra ti, Jesus. Poderoso esse nome é. E é esse nome poderoso que nessa manhã de sexta-feira a gente está aqui para pedir ajuda, socorro, para que esse nome poderoso, que é o nome de Jesus, venha entrar na nossa casa, na nossa família, na nossa história, na sua história. Ele entra na sua história, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Hoje nós estamos aqui com uma participação muito, muito, muito especial. Estava com muita saudade desse amigo, desse querido, desse irmão, né? Pastor Gilberto. Já quero agradecer, Pastor Gilberto. Né? Tem uma esposa linda, seu filhinho. Quero agradecer toda essa família maravilhosa que está ali no Brasil. E com certeza hoje você prepara lápis, prepara caneta, pega a sua Bíblia, anota aí que tem dica especial. Com certeza o céu tem algo especial para mim e para você nessa sexta-feira. Eu não sei se eu te falei, mas você sabia que sexta-feira é dia de milagre? Uhum. Sexta-feira ele sempre tem um cheiro de milagre e essa não é diferente. Amém? Então vamos lá, um beijo para todo mundo que está mandando bom dia, bom dia, bom dia, né? Bom dia, paz de Jesus. Hoje é sexta-feira. Para alguns a sexta-feira é de faxina, para outra é de descanso. Não sei como que vai ser a sua, mas bom dia. Então, Provérbios 25 diz assim: estes são outros provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. Tentar desvendá-los é a glória dos majestosos. Tem uma outra tradução, depois vou pedir de repente a Michelle ou a Patrícia, tem uma outra tradução que eu gosto mais, nesse 2. A altura do céu, a profundidade da terra e o coração dos soberanos são lugares insondáveis. Tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. Tira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Não te vanglories diante do rei, nem reivindiques um lugar entre pessoas mais importantes, pois é muito melhor que o próprio rei te convide, sobe até aqui,
do que seres humilhado na frente das autoridades. Não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso teu oponente te desminta? 9, Michele. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo e não descubras o segredo de outro, para que não te desonre o que ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio, repreensor para o ouvido ouvinte. Como frieza de neve no tempo, assim é o mensageiro fiel, para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus, como nuvens e ventos, que não trazem chuva. Assim é o homem que se gaba falsas dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venha dar. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Mas espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o teu próximo. 19. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte traz chuva, e a língua fingida, o rosto irado. Melhor é morar num canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Amém? Pastor Gilberto, com o senhor a palavra. Essa manhã somos gratos, tá? Pela sua poder estar conosco essa manhã. Nós queremos agradecer, né, a Deus por essa oportunidade de poder conhecer. Estamos distantes, mas estamos conectados, né? Amém. Estamos longe, mas juntos, né? Amém. Bem, quero aqui desejar um bom dia a todos e a paz do Senhor a todos aí que estão conosco nessa live, as pastoras aí nos Estados Unidos, missionária Daniela, minha amiga, minha família sente muita saudade de você, né? Mas a gente sabe que Deus ele tem realmente propósito em todas as coisas. Sobre todos os versículos que foram lidos, aí a missionária Daniela falou sobre o verso 2. O verso 2 na tradução aqui da minha Bíblia diz o seguinte: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória do rei, dos reis, é esquadrinhá-las. Então, nós temos aqui, amados, alguns trechos que se definem algumas situações, né? A gente estava conversando um pouco antes de iniciar ao vivo, sobre esse livro, né, de Provérbios, capítulo 25. Aqui no título, nós temos como símiles e lições morais. Fala muito da questão do caráter da pessoa, do caráter cristão, e ali o livro vai trazendo algumas situações sobre vários itens. Por exemplo, do capítulo 25, do verso 1 até o verso 10, vai estar falando mais ou menos da questão do benefício de alguém que é sábio, de alguém que trabalha, de alguém que
procura a sabedoria em Deus. Do verso 11 até o verso 20, faz-se as comparações instrutivas, a instrução, né, que o Senhor nos dá aqui para ter uma vida mais abençoada, uma vida mais com sabedoria, mais uma vez dizendo. E do 21 e o 22 fala a questão dos inimigos, né, a questão do perdão, a questão de tratar bem aquele que não nos trata bem, né, que é realmente o mandamento aí da palavra. E no verso 23 ao 28 fala sobre as advertências em relação à sabedoria. Então eu quero aqui começar com os amados falando, primeiramente, quando fala ali da prata, ali no início, dos primeiros versículos até o versos do 1 ao 5, fala assim, a prata só tem o valor depois que as impurezas são removidas. Vocês perceberam aí? A prata, né, a gente acha bonita, ela tem o seu valor, ela tem o seu brilho, só que ela só vai ter o seu brilho se as impurezas, as coisas ruins foram removidas delas. Da mesma forma, aí fala da perversidade. A perversidade, ela precisa ser removida, né, de um rei para que o seu trono seja de fato legítimo. Perversidade é a malvadeza, a maldade, a tendência para o mal, aquele sentimento ruim, facilidade da corrupção, da crueldade, que ocasiona prejuízo aos outros. Então, fala muito dessa questão, quero enfatizar sobre a questão da prata. Ela só vai ter o brilho quando realmente as impurezas, as coisas ruins que estão dentro do nosso coração, dentro dos nossos desejos humanos, só vai ter esse brilho se as impurezas forem removidas. Se nós trazemos uma reflexão maior sobre esses versículos, que vai do 1 ao 5, eu posso falar com os amados aí sobre o livro de Tiago. O livro de Tiago, lá no capítulo 1, no verso 21, diz assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda da maldade que pode prevalecer. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Então, o Senhor fala sobre a questão de tirar a maldade do coração, de tirar a perversidade, né? Para que essa prata, que é também, vamos chamar assim, do brilho do Espírito Santo sobre nós, tenha valor desde que essas impurezas, a maldade, a crueldade, né? A tendência à corrupção, né? Apague esse brilho. Esse brilho ele só vai externar se essa impureza for removida aí, conforme os versículos do 1 ao 5 falam. Também no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 5, diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita da palavra de Deus, traz a liberdade, preserva na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Então, o Senhor aqui nos traz uma reflexão do verso 1 ao verso 5, que foi lido aí pelas pastoras, da questão de remover as coisas ruins, de se afastar da maldade, né? De sair da presença da perversidade, remover isso de nós, né? Se livrar da impureza moral, da maldade que pode prevalecer e aceitar, como foi dito aqui, humildemente, a palavra que já foi implantada em nós, que é uma palavra libertadora, uma palavra que purifica, que santifica, em nome de Jesus, as nossas vidas. Amém? Se alguém quiser complementar do verso 1 ao 5, fique à vontade para a gente ir para a próxima. Alguém quer falar alguma coisa? Não, pastor, tá tão bom ouvir que eu não vou falar nada. Amém. Eu vou aproveitar. Glória a Deus. Amém? Então, eu vou fazer o seguinte, pastores e os amados que estão conosco. Eu vou sempre estar falando, às vezes um versículo, às vezes um apanhado dos versículos, para não se estender muito, ok? Do capítulo 25 do mesmo, nós temos aí o verso 6 e o verso 7. O verso 6 diz assim, não te glories da presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que digam sobe para aqui, do que seres humilhados diante do príncipe. Quando a gente olha para esses dois versículos, o que a gente vê? O sábio, a pessoa que é sábia, o homem, a mulher que é sábia, ela não deve procurar
se autopromover ou se exaltar diante dos demais. Ela não deve ficar com essa preocupação. Essa questão é um tema já recorrente da Bíblia, né, irmãos? Que o sábio, a pessoa que traz a sabedoria na sua mente, no seu coração, ela jamais deve perder o seu tempo em ficar se preocupando em autopromoção, de ser visto, de ser observado, porque, na verdade, quem faz isso é Deus, amém? Quem que exalta, quem que expressa a nossa vida, quem que nos dá vitória é Deus. Então, o Senhor usa esses versículos dizendo, olha, o sábio, ele não precisa se preocupar se autopromover, né, de buscar a glória do homem, por exemplo. Inclusive, Jesus, ele exortou sobre isso, se nós abrirmos a nossa Bíblia aí agora, no livro de Lucas, no capítulo 14 e no verso 11, diz o seguinte, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será o quê? Humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Esta é a palavra do Senhor. O Senhor diz, não tem necessidade do homem, da mulher, querer se autopromover, de querer ser observado pelas pessoas, porque quem faz isso é o próprio Deus. Então, como eu já li no Lucas capítulo 14, 11, diz que porquanto a qualquer que a si mesmo querer se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E também complemento com os irmãos aí, Mateus 6, capítulo 6, e o verso 6, diante desse verso 6 e 7 do Provérbios 25, a gente também pode, em paralelo, ler ali no Mateus capítulo 6, verso 6, dizendo assim, ó, mas tu, quando orares, quando a gente for orar, entra onde? No teu aposento, no seu quarto, né? E fechando o quê? A sua porta. Ora ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que também te vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Quantos recebem essa palavra dessa manhã? O Senhor, ele vai te recompensar publicamente. Nós Amém. oramos a Deus. Ninguém precisa, muitas vezes, saber o que estamos orando. Quem precisa ouvir é o Espírito Santo. Contarmos para Deus onde que há a nossa necessidade, e isso em secreto, no nosso quarto, no nosso aposento, e isso em secreto diante do Pai, e que também nos vê em secreto, porque Ele é o que deve ser a pessoa mais importante da nossa vida, que tem que nos olhar, se chama Jesus. E a palavra do Senhor diz que Ele vai nos recompensar de maneira pública. Quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, conta tudo para o Pai, amém? Não se preocupe o que as pessoas podem dar como orientação, às vezes, ou querer dar dicas para você, falar que não vai dar certo, ou falar que não vai alcançar. Não se preocupe com isso, porque a palavra do Senhor, no Provérbios capítulo 25, 6, 7, diz que o sábio não precisa se autopromover, porque quem vai manifestar a exaltação sobre o homem, sobre a mulher que é sábia, é Deus, e vai ser em público. Conte em secreto para Deus, e Deus te exalta em público, e todos saberão que foi Deus que fez a sua vida. Amém, igreja? Amém e amém. Eu estou no mudo, mas eu estou aqui falando amém, pastor. Amém. Pode falar, missionária Daniela. Eu estou falando que amém, amém e muito amém. Não tem Amém. necessidade, né, de ninguém além de Jesus. Mas amém. Não tem, não tem. E agora nós vamos lá, meus amados, no mesmo capítulo, vamos ali falar entre o verso 8 até o verso 15, que já foi lido aí no início da live, e ali começa, eu quero aqui ressaltar, na tradução da minha Bíblia, diz o seguinte, não te apresses a litigar, né? Em nossa época litigiosa, né, essa recomendação tem relevância peculiar. O que quer dizer isso, amados? Procurar lidar com as desavenças fora do tribunal, a Bíblia fala, em particular com a presença do mediador. Litigar quer dizer contestar, contender, ir contra, às vezes o que você percebe, às vezes uma fala de alguém, às vezes uma opinião de uma pessoa, ela externa isso, e a gente, por ser humano, às vezes a gente quer
litigar, ou seja, ir contra, contestar aquilo que está sendo dito, está sendo falado. Então, esses versículos, amados, ele nos ensina a aprender a lidar com a desavença. Dentro, ou estando fora, na presença ou não de alguém, principalmente na presença dos outros. Ou seja, equilíbrio das situações adversas que a gente está aí presente a todo momento. Se nós abrirmos, amados, em relação a esses versículos 8 ao 15, que fala sobre essa questão do controle, do equilíbrio, de não sair contestando o que as pessoas falam, deixar elas falarem, trazer a conclusão para dentro de si, que muitas vezes as pessoas falam alguma coisa, ou elas declaram alguma coisa, e as pessoas perdem seu equilíbrio emocional, ou até mesmo espiritual, e acaba querendo contestar o que o outro fala. Então, a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. Eu tenho sempre um jargão, quando eu vou ministrar em algumas palestras, né? Sempre faço a pergunta, por que será que Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua? Então, é uma questão de proporção, né? Falar menos e ouvir mais. Então, esses versículos do 8 ao 15, ele fala muito sobre a questão de ter esse controle, de não contestar as pessoas de forma direta, ou assim, deixá-las falar, e depois você trazer a sua conclusão. Para compartilhar quanto a esses versículos, aí na sua Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, o verso 22, verso 23, fala aí do quê? Do fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e o que, ao final? Temperança. Equilíbrio, controle das coisas, daquilo que se vê e daquilo que se ouve. Pode sim você tirar suas conclusões, mas nem sempre a sua conclusão deve ser externada, porque pode ser contestada, e isso traz um desequilíbrio emocional para as pessoas. Também, amados, no livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 19, também compartilha dessa mesma ideia. Lá diz assim, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem esteja pronto para ouvir. Que ele esteja pronto para ouvir e tardio para o quê? Falar. Tardio para se irar. Então, é muito melhor nós ouvirmos, refletirmos, trazendo dentro do nosso íntimo, e se tiver uma contestação, alguma coisa que nós somos contra daquilo que a gente ouve, muitas vezes, aquele momento, aquela hora, não era a hora de falar. Então, esse livro do Provérbios, capítulo 25, do verso 8 ao 15, a gente traz aí uma reflexão sobre a preocupação em não sair contestando as coisas que se ouve, as coisas que se vê, sem tirar uma conclusão, uma reflexão interna. E para fechar, dos versículos 8 ao 15, compartilho com os irmãos também no livro de Provérbios, também, que já está aí com sua Bíblia aberta, no capítulo 29, no verso 11, está escrito o seguinte, um tolo expande toda a sua ira, fala demais, né? Contesta demais, ele expande a tua ira. Ele faz com que as pessoas percebam que ele tem um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio espiritual e não está preparado, muitas vezes, para ouvir as pessoas. E o Provérbios 29, 11 diz, um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio, o que o sábio faz? A encobre essa ira e reprime ela, ou seja, ele não vai sair falando, contestando, ir contra o que ele ouve. Amém, igreja? Amém. Amém? Glória Agora nós vamos a Deus. falar sobre o verso 16 aí. Vamos lá de novo? O verso 16 diz o seguinte aqui, ó. Achaste mel? Foi lido aí, né? Sim. Come apenas o que te basta. Só o que precisa, para que não te fartes dele e venha, aqui na minha tradução diz, e venhas vomitá-lo. Vamos trazer uma reflexão sobre isso.
aqui a Bíblia diz que se a pessoa achar este mel, e essa pessoa comer muito deste mel, ela pode o quê? Né? Se fartar demais e poder vir a passar mal, porque isso se chama excesso. E quando a gente fala mais sobre excesso, existe uma preocupação. Então, os excessos, ele é preocupante na vida de uma pessoa. Provérbios 25 e 16. Então, assim, o que a gente pode pensar sobre esse versículo 16? Diz o seguinte: até mesmo as coisas boas, aparentemente boas, por exemplo, comer um mel, quando em excesso, pode ser que tragam prejuízo por você entrar no meio da questão do excesso. O excesso das coisas, muitas vezes, podem trazer prejuízos se não houver, mais uma vez, o quê? O controle, o equilíbrio das coisas. O que em excesso demais, vamos dizer assim, até duplicando aí essa palavra, o que é muito em excesso, a gente tem que começar a se preocupar. Amém? Amém. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 7, no verso 16, ali fala em relação a essa questão de ser demasiado, de ser excessivo nas coisas, de se preocupar em não tomar por excesso certas situações, que isso pode ser prejudicial para o homem e para uma mulher. Eclesiastes, lá no capítulo 7, no verso 16, diz o quê? Não sejas demasiadamente justo, olha só, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Então, a questão da excessividade, o exagero das coisas pode nos prejudicar de maneiras diversas. É como está, por exemplo, quando a gente vai comer uma comida muito gostosa, não sei se os irmãos gostam de comer, de uma carne assada, de uma lasanha, ou um pão de queijo, alguma coisa muito que você mais gosta. Imagine aí, o alimento que você mais gosta. Alguém prepara para você, falar aqui, ó, fiz para você, você vai lá comer esse alimento. E o seu estômago está ali falando, olha, já está bom, está tranquilo, né? O exagero das coisas, né? Então, o exagero das coisas pode nos prejudicar. Estando aí o pecado, por exemplo, eu já estou satisfeito, mas eu quero continuar comendo. Aí eu já entro em pecado da glutonaria. Provocar o exagero, né? Sem necessidade. Então, não é só comer, é o exagero das coisas. É o exagero de você tomar uma atitude, de fazer algo, e tomar por exagero, demais da conta, vamos dizer assim, sobre algumas situações. E quando você traz esses exageros, o Provérbios, do verso 16, desse capítulo que nós estamos vendo, ele fala dessa preocupação. Quando ele fala, você achou mel? Come o que te basta, para que, porventura, você não te fardes dele e venha passar mal, venha vomitar. Então, cuidado com os excessos. Mais uma vez, Deus nos fala nessa manhã sobre a questão do quê? Do equilíbrio, né, de saber todas as coisas no seu momento certo, do autocontrole, que faz parte do fruto do Espírito. Isso cabe também nas nossas atitudes, ser demasiado em algo que a gente pode acarretar algumas consequências, né, nunca falar nada, né, por exemplo, alguém te faz algumas perguntas, alguém te propõe a você manifestar suas ideias, e você nunca quer dizer nada, isso é ser demasiado, exagero, você sempre se cala. Ou então, você sempre fala demais, e aí é exagero. Então, a gente tem que procurar sempre, nesta manhã, o Espírito Santo está falando, amado, filho, tenha equilíbrio nas coisas em toda a sua vida, que vai ser melhor para você. Amém? Aqui no verso 17, diz assim, não ponhas muitos pés na casa do teu próximo. Não é isso que está escrito aí no verso 17? Sim. Não ponha, né, aqui na minha tradução, né? Não ponhas muitos pés na casa do teu próximo, para que não te enfade de ti e passe a te odiar. Olha só que forte esse versículo, né? Passe a te odiar. A questão aqui, irmãos, é o quê? Moderação. Amém? Amém. Moderação nas coisas. A longa e constante permanência, por exemplo, na casa de uma pessoa, como eu disse no início aqui para os irmãos, que esses versículos de Provérbios 25 falam muito das questões de lições morais, de equilíbrio, de atitudes, de comportamentos, né, diante dos homens, diante de Deus, das pessoas, dentro da nossa casa,
principalmente na casa das pessoas que é onde não a gente convive. Então, o verso 16 fala da questão da moderação. A longa constância, quando eu fico na casa de alguém, né, eu tenho que me preocupar se eu não estou trazendo um incômodo, né? Ser moderado nas ações também, ser moderado nas atitudes, no fazer, no falar, e até mesmo o tempo de permanência na casa de alguém, para que não ocorra um desconforto para as pessoas. Então, esse versículo 17 fala muito da questão de moderação nas nossas atitudes, nas nossas permanências na casa das pessoas, que fala ali mesmo, realmente, no verso 17, não sejas frequente na casa do teu próximo, ir demais lá, ficar muito tempo lá. E quando eu vejo esse versículo, eu me lembro da questão do evangelismo, quando a gente quer ganhar alguém para Jesus, né? Então, a gente tem que se preocupar com o horário com que a gente chega nessa casa. A gente tem que se preocupar se nós não estamos chegando na hora do café da manhã, se a gente está chegando muito cedo e vai acordar essa pessoa. Verdade. Ou se chegar na hora do almoço, onde a pessoa não nos esperava, ou na hora do jantar, ou à tarde, e ainda permanecer por muito tempo, como visita na casa dessas pessoas, né, visitas de formas demasiadas, e eu sempre vou lá, repetidamente, isso é demasiado. Então, esse versículo ele fala sobre a questão da moderação. Tomamos cuidado para não tornarmos, assim, enfadonho com a nossa permanência na casa da pessoa. Amém? Então, é uma questão de princípio, uma questão de moderação, que esse versículo nos exorta nesta manhã, de tomarmos cuidado para não ser peso para as pessoas quando nós estamos na casa delas. Amém, igreja? Amém. Como que estamos de tempo aí, missionária Daniela? Gil, você ainda tem 10 minutinhos aí, mas eu só quero colaborar com isso que você Pode falou falar. de visita na casa de alguém, que serve muito para o evangelismo, mas uma visita em geral, assim, não é bonito, não é de bom tom quando você é um visitante. Você sai abrindo a geladeira da pessoa, né? Você sentar de qualquer maneira, né? Às vezes tem algum integrante da casa que não está participando ali da conversa, você ir atrás dele, fica indelicado, fica feio. Ou se você está visitando alguém, essa pessoa quer te contar uma coisa, você fala, mas eu não vim aqui para isso, né? Isso. São situações tão pequenas, às vezes a pessoa fala, não, faz de conta que a casa é sua, fica à vontade. E a pessoa toma aquilo como verdade, que a casa é dela. E a senhora é uma questão de educação à fala, né? E isso é importante a gente se perceber e falar, num mundo tão evoluído, a gente vê acontecendo essas coisas ainda, né? A pessoa, às vezes, esses dias eu passei assim, eu fiquei com vergonha alheia. Sabe quando você fica com vergonha alheia? Assim. Porque a pessoa ofereceu uma coisa e aí ela falou assim, não, eu não vou comer aqui, eu vou levar para comer na minha casa. Só voltou a falar, embrulha no pacote que eu vou levar. Ai, meu Deus do céu, eu falei assim, eu não tô aqui. Aí você vê que é uma questão de princípio, de questão de entendimento da situação, né? É a moderação que esse versículo nos ensina, né? A questão de, olha, cuidado com suas atitudes na casa das pessoas, né? Ganhe ela, não perca ela, né? Verdade. Uma simples atitude, você pode mudar muita coisa, seja ela boa ou ruim, né? E aí você teve uma vergonha alheia, né? E acabou passando mal por outros, né? São coisas assim, a gente já teve muita experiência, né? A gente vê também, né? Que sempre chegar na hora do almoço, né? E aí isso é complicado, né? Ou então a pessoa vai embora, chega na casa da pessoa e esquece do horário, nunca mais vai embora, né? E geralmente a pessoa ela tem que trabalhar cedo e ela não vai querer ser indelicada e falar assim, ô irmão, você não vai embora não, que eu tô querendo dormir, né? Então, isso é uma questão, assim, muito importante, que às vezes a gente fala de tantos outros livros da Bíblia, de tantos outros versículos, e a gente muitas vezes não se atenta para os detalhes da convivência. E o livro de Provérbios, principalmente o 25, ele fala sobre isso, a questão dessa convivência, a questão do respeito mútuo, da questão de equilíbrio, de moderação no falar, no sentar, no levantar, no caminhar, no entrar na casa das pessoas, falar na hora certa,
falar o que tem para falar e às vezes se calar também, ouvir mais as pessoas, né? Quantos de nós vamos fazer uma visita querendo levar a palavra de Deus lá e quando você vai abrir a boca, a pessoa já começa a falar e você não fala simplesmente nada, né? E você não consegue falar. Ali já passaram-se 3 horas, a pessoa chorou bastante, ela olha para você, ela falou assim, olha, que bom que você veio, né? Que bom que você veio, que bom você me ouviu. Ela só queria alguém para ouvir. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Lá no desse capítulo 25, amados, do verso 18 ao verso 26, vamos estender assim, ali fala sobre a questão da gentileza, né? E gentileza não só para aquelas pessoas que a gente ama, né? Para os nossos amigos íntimos, para os nossos irmãos, para a nossa mãe, para o nosso irmão de sangue, né? Para alguém que faz parte da nossa família. Não é ser gentil com essas pessoas que a gente sabe que nos ama. Então, a palavra do Senhor diz assim, que também a gente tem que ser gentil quando também a gente sabe de pessoas que não se agradam muito de nós, né? E muitas vezes chamado de inimigos, né? Interessante sobre isso, tratar bem o inimigo. Isso é bíblico, né? Ali, as palavras de Jesus lá em Mateus, por exemplo, 5, do 43 ao 48, fala essa ligação direta desses versículos, né? E fala ali do versículo do que nós estamos lendo ali de Provérbios, aqui, 25, fala sobre as brasas vivas, né? Amontoar sobre a sua cabeça, né? É Deus que faz isso. A ideia aqui é um ato de gentileza para com quem? Não só com as pessoas que a gente ama, mas e que a gente sabe que nos ama, mas pessoas também que a gente sabe que não se agrada muito de nós. Tratar ela muito bem e dizer o que eu posso fazer por você, tá tudo bem, você quer uma água. Às vezes, se a pessoa te perseguir, seja no seu trabalho, até mesmo a questão familiar, trate bem e amontoe brasas vivas sobre a sua cabeça. Faz essa pessoa que quer te prejudicar passar vergonha mesmo, né? Levando o bem para ela, enquanto ela quer, talvez, trazer o mal para você, trazer o descontentamento, a tristeza, a angústia, você vai tratar ela de modo contrário, você vai fazer o melhor para essa pessoa, amém? E ali, nesses versículos, fala sobre não dizer sobre falsos testemunhos ao próximo, né? Dizer que, na verdade, às vezes, você não sabe, né? E sair falando algo, isso é muito perigoso, pois pode acabar com a moral, com a reputação da pessoa, até mesmo com o ministério dessa pessoa. Nesses versículos fala que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa do seu dia de frio, ou como um vinagre sobre o charlite. Se o teu inimigo tiver fome, olha só o que diz lá, né? Se o teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Não vou te dar nada, porque você me maltrata. Você não pode. Mim, eu sei que você fala mal de mim, eu sei que você me persegue, então aqui você não tem nada. Não, o Senhor está falando, aqui você vai ter tudo, porque eu sou filho do rei, e comigo é diferente. Você mesmo não gostando de mim, não se agradando de mim, eu te amo em Cristo Jesus, e amém. Né? Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, diz a palavra. Olha só, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê água para ele, quer uma água, porque assim lhe amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor, o que ele vai fazer? O Senhor está dizendo, ele vai te retribuir por esse tratamento. Amém? Amém. Derrotar Amém. o mal com o bem. A ideia aqui é um ato de gentileza com o nosso inimigo. Poder fazer ele sentir vergonha e falar assim, realmente, essa aí é a filha de Deus, essa é a filha de Deus. Ela sabe que eu não gosto dela, ela sabe que eu não gosto dele, ainda me presenteia, me dá o que comer, me dá o que beber, e ainda me presenteia. Quem é esse? O bem constrange, né, Gil? O bem constrange. E muitas vezes essas pessoas que aparentemente, às vezes, não gostam da gente ou não se agrada da gente, né, com certeza, atrás desse não gostar, ou essas pessoas que se tornam, às vezes, até inimigas, essas pessoas têm uma história atrás dela, né? Ela não é daquele jeito por acaso, tem uma história atrás dela. E muitas vezes essas pessoas não são compreendidas. E quando a gente trata bem essas pessoas, quando a gente
procura o melhor para essas pessoas, mesmo que ela não goste da gente, ela começa a trazer uma reflexão interna nela, né? Nossa, mas me tratou tão bem, eu não esperava isso. Então, ela começa a trazer uma reflexão interna e começar a perceber por que ela está fazendo aquilo. Por que ela está maltratando, né? Se você está fazendo tanto bem para ela. Então, são pessoas já armadas, pessoas feridas, geralmente, né? Feridas por situações familiares, por situações diversas, e já são armadas já querendo até maltratar as pessoas, porque já sofre uma questão ali psicológica, talvez. E para completar, amados, lá, apóstolo Paulo escreveu ao livro dos Romanos, se você quiser abrir aí, no capítulo 12, Romanos 12, verso 20 ao 21, diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, mais uma vez, o apóstolo Paulo ali sendo usado da mesma forma, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer, se tiver sede, dá o que beber, porque fazendo isso, a montoura abrasadora ficou sobre a sua cabeça. Não deixes de vencer, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Praticar a paz, praticar o bem, principalmente para aqueles que são considerados inimigos, pessoas que não te querem bem. Trate bem. Eu tenho certeza, se a gente tivesse tempo aí, as pastoras, missionária Daniela, teriam um testemunho para dizer que você quebrou a pessoa com bom tratamento. Amém? A gente tem muito disso, né? Desses exemplos, né? A gente quebra a pessoa por um bom tratamento, por tratá-la bem. Ela esperando que você ia retribuir a maldade, você foi lá, não, fez ao contrário. Eu estou te presenteando, estou te abençoando. E a pessoa ficou o quê, né, missionária Daniela? Constrangida. Amém. Verdade. Amém. Provérbios 25, 27. Olha só, comer mel. Né, lá, vamos lá, 27. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Mais uma vez, falando sobre a procura da glória dos homens. Amém? A busca da própria glória não é glória. O verso 27 fala assim, dessa questão da moderação das boas coisas, né? A casa com humildade. Humildade. Vamos falar um pouquinho de humildade agora? Humildade, não na busca da glória, mas da humildade. Aqui nesse verso 27, ele fecha dizendo assim, né? Procurar a própria honra não é honra. Quem procura a própria honra não pode ser considerado isso como honra. A honra não é procurada. A honra não é encontrada. Ela é vista pelos outros e percebida pelos outros. Então, a gente entra dentro de uma palavra de ser humilde. Humildade. Humildade, amados, né? É a qualidade de que tem consciência do quê? Das suas limitações. Quantos aí podem declarar nesta manhã que você possui limitações? Muitas. Somos autossuficientes? Será que a gente nunca erra? Será que a gente sempre fala as coisas certas? Será que a gente sempre vai acertar? Será que somos dono da verdade? Tem um amigo meu, um pastor, que ele sempre diz assim, quando a pessoa abre a boca para dizer, eu sou humilde, ela já deixou de ser. Verdade. Ela já deixou de ser humilde. Quando alguém diz eu sou humilde, já deixou de ser. Pois a humildade, ela não se declara, ela se percebe. Os outros é quem pode dizer isso sobre você. Se você é humilde ou se você não é humilde. Você não precisa nunca falar, olha, eu sou humilde com isso. Não é bem assim que ocorre. E esse verso 27, quando ele fala assim, olha, assim a busca da própria glória não é glória. A busca da própria honra não é honra. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, no verso 3, está escrito o seguinte, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere uns aos outros superiores a você. Sempre olha para esse pensamento, olha só que versículo forte. Sempre pense que a pessoa está superior a você, né? Não te façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um
considere os outros superiores a si mesmo. Então, cuidado no falar, cuidado no pensar, cuidado em expressar conceitos, né? No meio das pessoas, as pessoas olhar para mim, para você, vai dizer, nossa, mas por que, né? Será que ela é a dona da verdade? Será que ela não erra nisso também? Então, a preocupação, né? E falar, mas fui eu que fiz isso, né? Não tem aquela história, olha, fui eu que fui usado por Deus, né? Fui eu que falei, Deus que me tomou, Deus que me usou. Se não fosse eu ter falado, a pessoa tinha morrido. Porque fui eu. Na verdade, não foi eu, foi Deus. Somos apenas o quê? Canais de bênção. Quem assim confirma comigo? Amém. Somos apenas canais de bênção na mão do Senhor, somos vasos na mão de Deus. Porque quem faz é Deus, e a glória é toda de Deus. E ele fala que a glória ele não vai dividir com ninguém. A glória é do Senhor. Amém? Amém. E ali, no Provérbios também, nesse mesmo livro, no capítulo 11, no verso 2, diz assim, vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Amém. Olha só que bênção. 1 Pedro, do capítulo 1, verso 24 e 25 diz, porque toda a carne, olha só, ali Deus vai falando assim, cuidado com o que você fala de si mesmo, que você quer dizer que é humilde, mas não é. Cuidado, olha só, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como uma flor de erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Acaba tudo. Cuidado em querer essa glória. Cuidado em querer manifestar algo que você quer que as pessoas vejam isso em você. Não existe, não precisa ter essa necessidade. O livro de Provérbios fala muito disso, que nós estamos aqui nesta manhã, falando sobre esse equilíbrio, sobre a moderação, sobre a questão moral, sobre a questão de não precisar se preocupar com a glória dos homens, mas sim com a presença de Deus, daquilo que Deus pensa acerca da sua vida. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, diz o versículo. E esta palavra que está entre vós foi evangelizada, porque o homem é considerado uma erva. Secou, acabou, porque a glória sempre vai ser de Deus. Amém? Amém. Amém. Nós vamos fechar agora no verso 28. Vamos lá? Aqui na minha tradução diz, como cidade derribada, quem não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Mais uma vez, fruto do Espírito. Como a cidade derrubada se mura, assim é um homem que não pode conter com seu espírito. Aí em outra tradução. Aí a gente fala mais uma vez, meus amados, sobre o autocontrole. O que é o autocontrole, amados? Autocontrole é a capacidade de controlar ou de ter domínio sobre os seus próprios impulsos, emoções, paixões, controle de si mesmo, sabe? Aquela vontade de fazer algo. Você pode, às vezes, pecar em querer fazer algo, mas você tem que se controlar, tem que ter domínio sobre situações. O versículo 28, ele fecha nesse capítulo 25 de Provérbios, fecha tudo ele no final, ó. No final de tudo, tenha controle. Tem esse autocontrole, que é uma parte crucial da obediência a Deus. Autocontrole. Mais uma vez, o livro de Gálatas, lá no fruto do Espírito, que é, mais uma vez, vamos lá de novo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, controle, autocontrole. Temperança, amados, é a característica de pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades. Quem aqui consegue segurar suas vontades para não trazer desacordo? Você pode concordar comigo que você tem esse controle para não trazer desconforto para ninguém. Se você abrir a sua Bíblia também, em 2 Timóteo, lá no capítulo 1, verso 17, diz, porque Deus não nos deu espírito de temor. Vamos lá? Repita comigo. Deus não me deu espírito de temor, mas do quê? De fortaleza, de amor e de moderação, controle. Amém? O Espírito Santo é o que nos controla.
Quando ouvir um pensamento, faz uma oração e levante a mão e diz: Senhor, leve minha mente cativa ao teu trono, Senhor meu Deus. Amém? Não me deixe pensar coisas ruins, não me deixe prevalecer a minha carne, mas eu quero que o teu Espírito me controle, em nome de Jesus, com moderação, para que eu seja usado da forma que o Senhor quer, não da forma que eu penso que está certo. E também no livro de Provérbios, lá no capítulo 16, no verso 32, fala assim: melhor é o longânimo que o valente. Aquele que tem paciência, aquele que tem controle. E o que governa o seu espírito, do que o toma uma cidade inteira e não tem controle sobre as coisas, não tem controle sobre os pensamentos, dos seus achismos, não tem controle sobre as suas emoções e às vezes fala demais e ouve menos. E isso perde-se o controle. E esse versículo 28, ele fecha todo o capítulo 25 de Provérbios, falando dessa questão do controle, do autocontrole, de pedir ajuda ao Espírito Santo e falar: Deus, né, me controla, né, os meus pensamentos, meus impulsos, né, que o Senhor me ajude a ter essa capacidade de ter domínio sobre os meus impulsos, ter domínio sobre as minhas emoções, das paixões, ter o controle de si mesmo. A carne é fraca, né, irmãos? Mas o Espírito é forte. Amém? Eu quero aqui deixar aberto para os irmãos, para as pastoras, a missionária aí, fazer uma complementação àquilo que o Espírito tocou no coração dos irmãos aí. Tá no mudo, Dani. Amém. Tava no mudo aqui, eu tô falando. Falei assim, quanta sabedoria, quanta riqueza, né? Logo pela manhã, que presente de Deus. Enquanto o pastor Gil estava falando, eu estava me lembrando, quando a gente fala do fruto do Espírito, que o Espírito Santo dá esse fruto, o Espírito Santo ele nos dá esse fruto, e você pode dizer assim: ai, Dani, eu não tenho o fruto do Espírito. E aí eu quero te dizer que se você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito. Pode ser que você não está usando o seu fruto. Isso. Você pode não estar usando a fidelidade, a benignidade, você pode não estar usando, você pode estar usando um pouquinho de bondade, mas você decide se você vai usar um pouquinho ou muito. Você decide se você vai usar essa bondade, essa gentileza hoje e amanhã e depois da manhã ou não. Ou menos ou mais. Ou menos ou mais. Você decide se você vai transformar isso num remédio ou num veneno. Você decide. O poder de decisão está nas suas mãos. Quando ele fala domínio próprio, eu falo muito, eu gosto muito da palavra inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, o desenvolvimento do ser humano, a capacidade, como o Gil disse aí, de domínio próprio, é de você primeiro dar uma olhada dentro de você e falar assim: Dani, eu reconheço que a minha emoção não está legal. Eu reconheço que eu não estou sendo uma pessoa muito boa como mãe, como serva, como amiga, como filho, uma profissional mais ou menos. Eu reconheço. Então, o primeiro fato é você reconhece. Olha, eu fico desequilibrada fácil, eu grito fácil, eu brigo fácil, eu dou o troco fácil, eu não levo desaforo para casa, eu não levo desaforo até na esquina, eu não levo. Eu não sou. Então, você reconhece. Então, é um começo. Eu reconheço que eu não estou tendo domínio. Que a minha emoção me domina na hora da raiva. Uma buzina me domina. Um dia que eu esperava que tivesse sol, mas está chovendo, acabou com o meu dia. Então, eu já reconheci. E agora que eu reconheci, eu tenho que aprender a controlar. Senão, eu vou ser um carro desenfreado. Eu vou ser um cavalo sem freio. Eu vou ser... o tempo todo, e é só a gente que vai perder. Então, a inteligência emocional, o domínio próprio, ele vai te ensinar a dominar-se na hora de falar, na hora de perdoar, hora de recomeçar, de dar um passo para trás, hora de estender a mão para ajudar alguém, ainda que ele não mereça. Ainda que ele não goste de você. Que difícil isso, não é, gente? Quem nunca teve vontade de dizer: mas é minha hora de dar o troco, pastor, é agora.
Ai, pastor, por Agora é minha favor. vez, né? Agora é só um pouquinho, né? Quantas vezes eu tive essa oportunidade? Você fala assim, já ouviu aquela frase que fala assim, eu tô com a faca e o queijo na mão? E aí é a hora que eu tenho que dizer assim, Daniela, você já aprendeu o certo. Então larga essa faca e guarda esse queijo. E quem fala isso para você? O O Espírito de Deus. Espírito. Então, que a gente possa, como o pastor falou, né? Eu vou passar aqui para a Michelle, mas se você tem dificuldade, eu tinha muita dificuldade de levar desaforo para algum lugar, eu não levava ele para lugar nenhum. Eu não levava para lugar nenhum, ele não ia comigo nem na mesa do lado. E eu vou dizer para vocês, a gente aprende quando a gente quer, e como minha vida melhorou, minhas emoções melhorou, meu sono melhorou. É um processo de todos os dias, esse controle, desenvolver esse domínio. Mas o fruto do Espírito está dentro de você, se você tem o Espírito. Dani, eu não tenho o Espírito Santo. Eu acho que eu não tenho, né? Eu acho que eu não Tem tenho sim, isso. só não foi trabalhado, desenvolvido ainda, né? Oi, você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito, né? E peça ajuda para Jesus, fala, Jesus, deixa eu encontrar tudo isso que eles falaram que eu tenho, e ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Vai promover isso. Não é? E essa é uma questão, só para comentar a sua Sim. fala, essa questão também do querer faz a diferença imensa na vida das pessoas. É duro quando você chega na vida da pessoa e fala assim, olha, meu amado, é assim, assim, assado. Não, mas eu não posso mudar. Eu sou assim, né? Eu não Nasci tenho como, assim, né? eu cresci assim, a lei da Gabriela, lá que todo mundo fala, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, eu preciso falar o que eu penso, eu sou verdadeiro, e aí vem um monte de coisas, né? Eu sou desse jeito, minha casa, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, e eu sou assim, você me perdoa, mas eu gosto de ser sincero, e vai usando essas coisas, né? Agora, quando você chega na vida de uma pessoa e fala assim, olha, meu amado, é assim, ela fala, realmente, eu reconheço que eu falo demais, eu reconheço que eu faço muitas críticas na hora errada, e eu não quero ser assim. Quando a pessoa parte desse princípio de reconhecimento dos seus próprios erros, da sua falta de equilíbrio emocional, da sua falta de equilíbrio até mesmo espiritual, quando ela tem esse reconhecimento nessa questão do querer, é muito mais fácil o Espírito de Deus trabalhar na vida dessa pessoa. Quando se tem essa vontade de dar o primeiro passo, de querer resolver, de querer melhorar para ele mesmo, para Deus, para sua família, para os irmãos, para as pessoas. Quando existe esse desejo dentro dela, de reconhecimento, de querer melhorar, é muito mais fácil. Agora, uma pessoa amarga, uma pessoa terrível, uma pessoa muito crítica, né? O que ela vai atrair para ela? Ela vai atrair esses sentimentos, ela vai atrair essas coisas ruins para a vida dela. Então, para ela, sempre as pessoas não vão querer o bem dela. Por quê? A gente chama isso aí, a inteligência emocional também fala sobre a questão da lei da atração, né? Então, a lei da atração. Então, se eu sou assim, eu vou atrair essas coisas para mim, né? É igual aquele livro, Provérbios 23, né? 17, né? O que fala lá, né? Como imagem humana. Assim como você pensa, você é. Assim você é. Então, você tem que partir desse princípio que você precisa de transformação. E para que haja transformação, a mudança, vai ter um pouquinho de processo dolorido. Porque a dor vem em princípio, ela vem, quebra, desfaz aquilo que foi construído, e aí Deus começa a trabalhar no vaso. Amém? Amém. Michele. Só falar uma coisinha que às vezes a gente fala assim, enfim, estava procurando, tomou o que mereceu. E Provérbios 24, 17 diz assim, né? Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Eu queria falar algo sobre a questão lá do fruto do Espírito. Isso faz parte, né? O fruto do Espírito a gente recebe quando a gente recebe a Cristo. O Espírito Santo produz o fruto do Espírito nas nossas vidas. Isso faz parte do nosso testemunho como cristão diante do mundo. Queria falar isso. Amém.
mandar um beijão aqui para minha turma já e aí fecho eu, tá? A Ana, a Jane, a Dona Ana, a Elizabeth, a Keusilene, a Cristina, a Andréia, a Ivonete, a Lu Costa, a Aline, Débora, Geli César, a Adriane e a Odete, tudo ficaram ligadinho aqui o tempo todo para a gente mandar um alôzinho. Tem mais gente, mas tem gente que não pronuncia. Se der um joinha só, manda um joinha e eu falo o nome aqui. Obrigado por vocês estarem com a gente, viu? Amém, amém. A Ivonete está aleluiada lá. A Ivonete está aleluiada. Eu vi a Odete. Odete, um beijo, Odete. Você me liga, hein, Odete? Você me liga. Aproveitar para mandar um recado direto. Pastora Patrícia. Eu queria falar aqui, né, que o pastor estava ministrando, falando a palavra aí, e eu estava anotando os hashtags aqui, né, de hoje, né? Equilíbrio, ouvir mais, falar menos, cuidado com exagero, moderação, hashtag vence o mal com o bem, hashtag humildade e hashtag autocontrole. Então, eu fui enfatizando os hashtags aqui, ó, para você, quando fizer a share aí da nossa live, coloca os hashtags, que é o que o Provérbio está nos ensinando, né, essa manhã. E a parte que me chamou, assim, muita atenção é eu até vinha para Lucas 14, eu já tinha até separado, o pastor até falou, Lucas 14, quando a parte que fala sobre os primeiros lugares, né? Às vezes a gente chega, quer os lugares da frente, nem é para a gente, porque tem as pessoas que têm que ser honradas naquele dia, e a gente às vezes chega atrasado, ainda quer o melhor lugar, né? Eu mereço, coisa feia, né? É nós, seres humanos, quando a gente não entende o ambiente, chega achando que está no direito e a gente está direito de nada. Verdade. E aqui, Lucas é muito claro, né? No capítulo 14, verso 8, quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá lugar a este. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por não ficar ligada, porque às vezes não é nem que eu queria um lugar da frente, é por você não estar respeitando. Às vezes está lá um papel, né? Por convidado especial. Aí você chega, nossa, o lugar da frente está vazio. Você vai lá e senta. E daqui a pouco vem alguém carinhosamente no seu ombro, irmã. Você pode sentar lá, e aí a igreja já lotou, gente. Você vai lá para o fundo. E o lugar é da pessoa, é o convidado especial. Tem uma razão porque aquele lugar foi reservado, né? Então, é vergonhoso você ser chamado. Agora, quando você chega, que aqui é o que fala, você já senta lá atrás. Aí a pessoa fala, não, irmão, eu quero você aqui na frente. Aí você é honrado na frente de todo mundo. O que é melhor? Ser honrado depois ou passar vergonha, né? Escolha, então, né? Me chama muita atenção em várias áreas. Casamento, eu vejo, às vezes, tem as mesas reservadas para os padrinhos, né? Como que o Provérbios nos ensina, né? A gente saber o nosso lugar, ter o equilíbrio em tudo. Você tem que estar ligado, não tem que ficar sonso, gente. A gente tem que aprender a ser sábio. Se a mesa está reservada, está reservada. A gente tem que respeitar aquela pessoa digna daquela honra, né? Os padrinhos, os pais dos noivos, o pai da noiva. E às vezes a gente quer o lugar dessas pessoas. Eu vejo também, Dani, uma coisa que às vezes tem gente que não é convidado para casamentos, eu já vi muito isso, e a pessoa fica brava porque ela não foi convidada, mas ela não tem contato nenhum com o noivo e nem com a noiva. E quer ser digna de honra de ser convidada. Gente, a gente tem que saber o nosso lugar. Verdade. Né? A gente tem intimidade com a família. Às vezes você tem contato com a mãe, com o pai da noiva, mas a noiva
noiva não é sua amiga. O casamento é de quem, gente? É da noiva. Então, a gente tem que saber o nosso lugar, gente. A gente tem que ter equilíbrio. Tudo tem a hora certa. Tudo tem seu tempo, seu momento. Então, isso aqui me chama muita atenção, porque eu já vi gente emburrado, gente perder a bênção por causa de coisinhas tão pequenas, né? Então, Verdade. assim, inferiores, né? São coisas bobas, mas que a gente possa aprender que a gente tenha um momento certo de todas as coisas. Né? Você é digno daquela honra, você vai ser digno daquela honra. Deus vai levantar alguém e vai honrar se você é digno daquela honra. Agora, se você não é, vai chegar a hora, irmã. Não fica querendo a honra. Não fica pedindo honra. Ah, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Aí acabou, igual o pastor falou, né? Eu sou nada. Né? Então, a minha dica de hoje, ó, equilíbrio, né? O hashtag equilíbrio, hashtag moderação. Equilíbrio, autocontrole. Guarda os hashtags aí, gente. Amém, amém. Eu vi que a Ana deram um oi ali, então tem que citar o nome delas. A Anísia e a Joana Dark. a Joana é uma querida lá, Oi, né? Joana. E a Anísia é de Nova York. Beijo no pastor aí em Nova York, Anísia. Eita Deus. Vamos lá para o momento da honra, que o nosso horário hoje, ó, foi embora, gente. Foi embora. Glória a Deus, né? Pastora Patrícia, quem que é a honra hoje? Olha, te falar bem a verdade, eu não tenho ninguém hoje, Jesus. Eu estava aqui conversando dos hashtags e não pensei em ninguém. Meu Deus do céu. Hoje eu não me preparei, gente, para a sessão de honra. Me perdoe. Amém, pastora Patrícia. Fica só a dica, então. Os hashtags é a dica. Fica só a dica, Entendi. Michele. Eu quero honrar todos que estão na sua posição. Na posição sua. Porque esse texto, eu tinha preparado algo para falar em cima desse negócio, desse que às vezes a gente é frustrado, né? A gente fica frustrado porque a gente está numa posição que não é nossa, porque traz frustração em todas as áreas. Às vezes na área do serviço, às vezes no ministério, não vai para frente, não está dando, não está produzindo, porque não é o lugar, não é a posição da pessoa. Isso nos traz frustração. Então eu quero a todos que estão no seu devido lugar, que já descobriram o seu propósito, que já descobriram a sua posição. E se você ainda não encontrou, busca que você vai achar. Amém. Pastor Gilberto, quer aproveitar? Eu quero aproveitar, mas vamos dizer assim, complementar a fala das pastoras, né? Essa questão da posição, do lugar, né? Quem honra mesmo é Deus, né? A gente tem que aprender esse tempo. A gente tem que entender que há tudo há um tempo, realmente, determinado debaixo desse céu, que se tiver que acontecer, é Deus que vai fazer acontecer, né? Enquanto não acontece, né, a gente vai ficar na dispensação do Espírito Santo. A gente vai esperar em Deus, né? A gente não precisa se preocupar, como já foi dito, com os primeiros lugares, ou de ser reconhecido pelos homens, mas ser reconhecido, né, por Deus. Eu sempre gosto de declarar, né, ter o nosso nome respeitado no inferno e conhecido lá no céu. Primeira coisa é essa. E honrar as pessoas que têm esse desejo de mudança, do querer, como a gente falou, né, a vontade de melhorar, a vontade de ser, vamos dizer, até mesmo ser mais humilde, ter mais equilíbrio, ter mais autocontrole, quando a gente tem esse desejo. Então, eu quero honrar você, que reconhece as suas falhas, que reconhece que precisa mais, que reconhece que precisa aprender mais de Deus, que é o que a gente precisa. E fecho também, quero honrar hoje a vida do meu pastor, Jeremias, aqui, que ontem foi aniversário dele, né? Não sei se ele está aí, mas que Deus abençoe ele, a sua esposa, a pastora Jussara. Também quero honrar a vida da pastora Joana Dark, também, que fez aniversário, né, ontem também. Que Deus abençoe a sua vida. Parabéns.
Todo mundo de aniversário aí. Eu queria muito ter um bolo, sabe aquele bolo gostoso, recheado, né? Uma Digno, conversão digno, digno. Vou digno de mandar honra. para vocês o parabéns gaúcho. Aguenta aí. Vou mandar a Joana, vou mandar pastor... Não, pastor Jeremias eu mandei. Sim. Então, e fecho honrando a minha família, né? Eu Amém. estive essa semana ministrando numa igreja sobre a minha família, na graça de Deus. Então, eu quero honrar minha família, porque é o meu esteio aqui na terra, é o meu alicerce, minha esposa, meu filho. Eu quero honrar minha família. Eu agradeço a Deus pela minha casa, pela minha família. Agradeço a Deus pela vida dos meus irmãos, que eu amo, minha amiga, que Deus pôs na minha vida, na nossa vida, missionária Daniela. Deus te abençoe. Amém. Que Deus te use nesse lugar aí das línguas estranhas. Amém? Amém. Um prazer aí as pastoras, ouvi-las também, poder Amém. aprender um pouco mais fazendo. Prazer é nosso, pastor. Com certeza o prazer é nosso. E eu quero honrar hoje as pessoas que têm coragem de deixar o seu pecado. Pessoas que têm coragem, que querem essa mudança. Sabe aquelas pessoas corajosas, Gil? Que ela chega e fala, eu quero mudança na minha vida, eu matei, eu roubei, eu traí, eu fiz fofoca, eu joguei fora os remédios da veinha para ela morrer, eu taquei veneno na comida. Vocês estão rindo, mas eu tive eu menti, eu ainda estou mentindo, eu quero que acaba com tudo isso aqui, eu quero honrar essas pessoas. Verdade. Essas pessoas que têm coragem de dizer eu fiz. Sabe por quê, meus amados? Porque quando a gente tem coragem de dizer eu fiz, não é, sabe o que é, Dani? É que eu tive uma vida tão difícil, então eu estou traindo. Eu tive uma vida tão difícil, então eu estou roubando. Eu tive uma vida tão difícil, então eu sou mal educado com as pessoas. Então eu vou tratar todo mundo, vou dar comida para os meninos. As pessoas que têm coragem de dizer assim, não, eu sou feia, assim, estive feia, tive meus momentos de feiura, mas hoje eu quero uma mudança. Hashtag não vou ficar desse jeito. Eu quero honrar você, sabe por quê? Tem que ter muita coragem. Quando é um homem, eu falo assim, tem que ser muito macho para admitir que já foi viciado numa pornografia, que já teve adultério. Tem que ser macho. Mas quando é mulher, eu digo assim, tem que ser cabra macha. Para dizer assim, eu não tenho sido uma mãe legal. Eu não tenho sido uma mulher legal, eu não tenho sido uma serva, uma amiga. E às vezes, quando a gente não faz o que é legal, a gente também recebe o que não é legal. Sim, a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Mas às vezes eu também quero falar para você que tem feito coisas legais e não tem colhido coisas legais. E aí, Dani, eu vou continuar fazendo? Vai, em nome de Jesus, porque você está amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. Jesus vai te recompensar, ele não vai deixar você no prejuízo. Aleluia. Então, se você tem algo ainda dentro de você que você não dominou, que você não equilibrou, que você não confessou, eu quero te encorajar nessa manhã. Procurar ajuda, procure um pastor, procure alguém da sua confiança que possa te ouvir e fazer uma oração com você, para que esse caminho seja retomado, reconectado, reajustado na direção de tudo aquilo que Deus tem para você. Porque o nosso grandioso Deus que morreu e ressuscitou, ele fez isso, ele completou essa obra para nos dar vida. E se você não está tendo vida, não é porque ele não quer. É talvez porque eu estou falando, mas aí se eu quiser correr, Gil, vou ter que levantar para correr. Se eu quiser um relacionamento melhor com meu marido, eu vou ter que dar mais atenção para ele. Dani, uma comida melhor, eu vou ter que aprender uma receita nova? Yes! Mesmo não querendo? Você está entendendo? É assim mesmo. Então, eu quero honrar todos e dizer que foi muito bom estar aqui nessa manhã aprendendo. Obrigado, Gil.
Nosso horário já foi, né? Mas eu quero te encorajar a ouvir aquele louvor do início. Quem estava cantando ele é a Ana Nóbrega, que fala assim: o tema é poderoso, esse nome é. O nome de Jesus, ele é poderoso. Cante ele nessa sexta-feira, louve ele. Fale para o Senhor que ele é poderoso para entrar em todos os lugares da alma e arrumar tudo aquilo que você permitir. Tudo aquilo que você disser, eu quero. Como o pastor disse muito bem, eu quero. Uma pessoa que se acha sã não vai tomar remédio, só o doente. E Jesus veio para o doente. Olha que coisa maravilhosa. Então, nessa manhã, se tem alguma área na sua vida que não está legal, que você sente que precisa de remédio, peça ajuda para Jesus. Entra no teu quarto, faz uma oração. Peça para ele colocar na sua mão pessoas que possam te ajudar. Se una em roda de sábios. Se una ao redor de pessoas que têm para dar, não só para sugar, não só para tirar. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Um beijo, galera. Até amanhã. Provérbios Até amanhã. 26, reta final, hein? Reta final. Se prepara aí que tem muita coisa ainda para a gente aprender e praticar. Amém. E praticar. E praticar. Não só ouvintes, Glória né? a Deus. Sede praticantes, como nosso amigo Tiago, né? Amigo Tiago, o livro de Tiago que fala isso. Amém. Um abraço, galera. Beijo. Beijo. Deus abençoe.